Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês algumas opções das preferências do sistema. Então vamos clicar aqui na preferências do sistema. As preferências do sistema funcionam como o painel de controle do Windows. Então eu vou explicar algumas das opções, não vou passar por todas para não ficar muito cansativo. Então, por exemplo, vamos começar aqui com geral. As opções da geral é para configurar, por exemplo, a aparência. O tema padrão do OS 10 é o tema azul. Se a gente trocar aqui para grafite, nota que ele vai alterar as opções aqui nos botões. Trocou aqui no campo de busca. Por exemplo, se eu clicar no Spotlight, onde era azul, trocou para grafite. É apenas alterações visuais. Por exemplo, aqui, tamanho do ícone da barra lateral. Vamos abrir o Finder aqui. Essa opção vai alterar o tamanho desses ícones da barra lateral do Finder. Então, por padrão, ele vem como médio. A gente pode mudar aqui para grande, ou se quiser menor, muda para pequeno. Eu costumo deixar sempre aqui em médio mesmo, que é um tamanho bom. Nessa opção mostrar barras de rolagem, o padrão é automaticamente, então ele sempre vai mostrar a barra. Por exemplo, vou entrar numa pasta aqui que tem muitos arquivos. Então, por padrão, ele sempre mostra a barra de rolagem. O que a gente pode fazer é alterar essas opções, por exemplo. Posso pôr para ele mostrar somente quando eu rolar o mouse, por exemplo. Estou rolando, ó. Ele mostra a barra de rolagem. Quando eu paro, ele oculta ela automaticamente. Ou eu marco sempre e ele sempre mostra a barra. Eu geralmente deixo aqui em automaticamente. Se precisar da barra, ele aparece. Caso contrário, não. Por exemplo, aqui não tem o que ele rolar, ele ocultou a barra. Essa opção aqui, pedir para manter alterações ou fechar, eu já comentei no outro vídeo, que é para ele sempre pedir uma confirmação quando a gente alterar algum documento, imagem, para ele não salvar automaticamente. E os outros ícones aqui é bem tranquilo. O que você lê é o que ele faz, não tem muito o que explicar não. Na segunda opção aqui, mesa proteção de tela. Bem, aqui também é muito simples, né? É para trocar os papéis de parede da mesa, né? Se vai deixar a barra de menu translúcido ou não. Se desmarcar, ele deixa ela opaca. E proteção de tela também não tem o que falar, né? Escolheu proteção, escolhe quanto tempo vai iniciar. Aqui tem a configuração de cada proteção de tela. Bem tranquilo. Aqui em dock, essa é interessante para a gente alterar. Por padrão, o dock ele vem, vocês podem ver que ele vem estático. Eu passo o mouse e ele não faz nenhum efeito. Então a gente controla isso nessa opção aqui, dock. Então, primeira opção, tamanho, a gente pode diminuir ou aumentar o tamanho da dock. E marcando aqui ampliação, ele vai fazer aquele efeito famoso aí do Mac. Então aqui, para não ficar muito grande, eu costumo deixar aqui mais ou menos no meio, para ele dar uma destacada nos ícones mesmo. Posição na tela é onde a dock vai aparecer. Então, por padrão inferior, a gente pode mudar ali para a esquerda ou para a direita. Por enquanto, vamos deixar inferior mesmo. Aqui a gente escolhe o efeito que a gente vai usar para quando minimizar. Então está o efeito gênio, que é o padrão.
Eu vou minimizar, ele faz esse tipo de efeito. Ou o efeito escala, que é o que eu prefiro esse efeito. Aí vai de acordo com cada pessoa. Dois cliques na barra de título, ele minimiza a janela. Por padrão não funciona. Vou dar dois cliques, não faz nada. Se eu marcar, ele faz o efeito de minimizar. Eu deixo marcada essa opção. Minimizar janelas para o ícone do aplicativo. Vocês notarem, ó, quando eu minimizar uma janela, ele vai criando aqui ao lado da lixeira, ele vai criando outras janelas. Se eu marcar essa opção, o que ele vai fazer? Ao invés de jogar a janela aqui para o canto, ele vai jogar para o ícone do aplicativo correspondente. Então, eu vou marcar ela e minimizar novamente. Ele minimizou para o ícone do aplicativo. Mesmo a janela do Finder está aberta aqui do lado. Agora, se eu minimizar, ele vem direto para o Finder. Eu uso essa configuração. Ocultar e exibir a dock. Ele vai ocultar. Quando a gente levar o mouse para baixo, ele mostra o dock para a gente. Eu deixo sempre mostrando para acho mais prático. Mostrar luzes, ele vai aqui embaixo, vocês perceberem, ele mostra uma pequena luz indicativa de quais aplicativos estão abertos. Então eu estou com o Finder aberto e preferências. Vou abrir aqui o editor de texto. Quando ele abre, ele deixa uma luz indicativa aqui. Se a gente desmarcar, ele tira essas indicações. Eu gosto de ter elas para saber quais aplicativos estão abertos no momento. Outra opção que eu vou falar com vocês é o Mission Control. Algumas configurações que a gente pode fazer, por exemplo, Mission Control F9. Se eu apertar ele vai levar para a tela do esse Mission Control. O que eu posso fazer aqui? Eu posso ir para minha dashboard, eu posso selecionar a minha mesa, ou eu posso vir aqui e adicionar uma nova mesa. Então eu posso ter várias áreas de trabalho e abrir diferentes aplicativos. Então, isso vocês podem controlar aqui com o F9. Se vocês quiserem mudar a tecla, só escolher na combo aqui qual tecla vocês querem que faça essa função. Janelas do aplicativo F10. Então, o que ele faz? Por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, dois editores de texto. Eu vou apertar o F10 com o editor de texto aberto. Ele mostra para mim, ó, os últimos documentos que eu já abri no editor de texto. Como eu estou com, ó, notem aqui, ó, sem título e sem título 2. Por exemplo, vamos supor que o sem título 2 está minimizado. Eu consigo enxergar essa janela aqui, ó. Aí eu consigo abrir ela. Então isso é configurado aqui em janelas de aplicativo. O F11 ele mostra direto a mesa. Não importa qual janela estiver, ele vai ocultar elas. E mostrar o dashboard, ele vai direto para o dashboard. A gente pode colocar aqui alguns widgets. Eu não costumo usar muito essa opção não, só o calendário mesmo. Uma opção interessante aqui seria cantos de acesso rápido. O que eles fazem? Por exemplo, quando eu chegar com o mouse no canto direito, ele pode executar uma ação. Ele pode executar qualquer uma dessas ações aqui. Então, por exemplo, aqui no canto direito inferior, eu vou colocar para ele me mostrar a mesa. Então, notem que eu vou chegar com o mouse para cá, ele mostrou a mesa. Eu vou chegar com o mouse novamente, ele faz o efeito inverso.
Aí isso pode ser configurado para os 4 cantos da tela. Então geralmente eu deixo aqui janelas de aplicativo, mesa. Vocês podem configurar os outros, tá? Pode pôr Missile Control. Ó, eu vou levar o mouse, ele seria um atalho sem usar as teclas que a gente definiu aqui embaixo. Esse recurso é bem interessante. Aqui em segurança e privacidade, tem uma opção aqui muito interessante e útil, seria permitir aplicativos transferidos de. Por padrão, ele só permite aplicativos da App Store ou de desenvolvedores identificados pelo sistema operacional. Então, um exemplo aqui para vocês, eu tenho um aplicativo aqui, esse Remoter. Eu vou tentar executar ele. Ele vai me dar uma mensagem falando que não pode abrir o aplicativo porque não é de um desenvolvedor identificado. Mas eu não me importo, eu quero abrir esse arquivo de alguma maneira. Então o que a gente faz? A gente vem, clica aqui no cadeado para destravar as opções, ele vai pedir a senha. E a gente vai marcar essa opção, qualquer lugar. Ele confirma, fala que o Mac vai ficar menos seguro, mas a gente confirma assim mesmo. Agora eu vou voltar aqui no meu aplicativo. Ele fala que é um aplicativo da internet, baixado da internet, eu quero abrir. Pronto, ele abriu o aplicativo para mim sem nenhum problema. Então, essa é uma função que eu sempre deixo marcado, que às vezes você baixa o aplicativo de algum site que o desenvolvedor não é identificado pelo OS 10, aí ele não deixa você abrir ele de primeira vez. As outras opções são bem simples, vai exigir senha no começo da sessão, é bem explicativo, não tem muito o que falar não. Aqui é sobre criptografia, nunca uso essa opção. Firewall eu uso um firewall de terceiros, que mais para frente eu posso falar sobre ele, que é bem conhecido, é o Little Snitch, é bem conhecido para quem usa OS 10. Aqui em teclado, uma opção interessante, que na aba atalhos de teclado, seria o seguinte, essa opção aqui, ó, acesso total ao teclado. Pressione Tab nas janelas e caixas para mover o foco. Então o que acontece? Quando a gente aperta a tecla Tab, por exemplo, estou com o foco aqui em cima nessa caixa de texto. Eu vou apertar a tecla Tab, ele mudou o foco para cá. Eu vou apertar a Tab de novo. Vocês notem que ele volta para o texto, do texto para cá. Fica somente nesses dois componentes. Se você já usou o Windows, você vai perceber que ele consegue navegar por todos os componentes da janela. Então, para deixar o sistema com esse mesmo comportamento, a gente marca essa opção, todos os controles. Então, por exemplo, eu estou com o foco aqui na caixa de texto. Eu vou apertar Tab, veio para cá. Apertei Tab novamente, jogou o foco para o botão, coisa que ele não fazia com outra opção marcada. Então, veio o foco aqui para cima e assim por diante. Ele vai funcionar exatamente como funciona no Windows. Todos os componentes da janela, ele vai jogar o foco neles. Então essa opção é bem interessante. Por exemplo, aqui eu vou apertar para desligar o meu computador. Notem que o foco está aqui. Quando eu vou apertando o Tab, ele vai mudando o foco nos botões. Se eu marcar o padrão, ele já não tem esse comportamento. Por exemplo, o foco está no desligar, eu apertando o Tab, ele não muda o foco. Então eu tenho que vir e clicar com o mouse. Então eu sempre deixo marcado aqui todos os controles. Uma coisa que eu tinha falado no vídeo anterior, por exemplo, vou abrir o Finder. Aqui nessa opção é o meu computador, no caso. No caso, o computador, vamos dizer assim. Não tem um nome escrito aqui, então fica
uma coisa meio estranha, né? Eu tenho as duas partições e tenho essa linha só com o ícone do Mac Mini, mas não tem nenhum nome. Então, para a gente colocar um nome aqui, é nas preferências do sistema, na opção compartilhamento. Ele vai dar a opção aqui, ó, nome do computador. Então, o nome que vocês digitarem aqui vai ser o nome que vai aparecer como o nome do computador de vocês, no caso. Então, anotem aqui, ó. Eu digitei o iHack, ele colocou aqui o iHack. Então, qualquer nome que eu colocar, ele muda o nome aqui. Vou deixar o iHack mesmo. Então, uma opção interessante também. E que seria para compartilhar arquivos, você marca se você quer compartilhar, aqui você adiciona quais pastas você quer, quais usuários, é bem tranquilo, não tem muito o que falar também não. E sobre aqui usuários e grupos, eu tinha até mostrado essa opção, seria itens de inicialização. Então aqui a gente pode jogar qualquer coisa que a gente queira, qualquer aplicativo que a gente queira que seja executado no momento que a gente iniciar uma sessão com um determinado usuário. Então aqui a gente pode colocar qualquer aplicativo. Por exemplo, toda vez que iniciar a sessão eu quero que ele já abra o Google para mim. Então a gente arrasta o Google para cá e da próxima vez ele já vai abrir o Google, o Chrome automaticamente para a gente. Se eu quiser que ele abra automaticamente, mas não me mostre a janela, só marcar a opção ocultar. É bem tranquilo. Se eu quiser remover, clico aqui no opção remover. Do que eu queria abordar sobre as preferências seriam mais ou menos essas opções mesmo. As outras opções são bem simples, data e hora, atualização de software, Time Machine, que é para fazer backup, acessibilidade, se você tiver algum problema de acessibilidade, rede que você configura o seu IP, seus DNS, não tem muito segredo também não. Economizador de energia, você consegue colocar quanto tempo você quer que desligue o monitor, desligue o computador, se vai colocar o disco rígido em repouso. Então aqui o que eu indico para vocês é entrar em cada opção e ler mesmo o que está escrito, porque é bem tranquilo de configurar as opções do OS 10. Bem pessoal, é isso. Até o próximo. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e clique em gostei.